A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Aqui que vos fala é o diácono, evangelista, missionário, pela misericórdia e pela graça de Deus. Quero desde já pedir oração aos irmãos, que aqueles que puderem me ajudar, me ajude enviando qualquer valor para a construção de um templo aqui ao lado de casa, para nós adorarmos a Deus junto, fazer a obra missionária. Manda essa oferta missionária, irmãos. Qualquer valor que o irmão e a irmã mandar, até a oferta da viúva será muito bem-vindo. Com certeza, muito mais Deus tem para te dar. E o meu Pix é o meu número do WhatsApp, 84, que é o código do estado do Rio Grande do Norte, 9940 0030, viu? 84 9 9940 0030. Aí você digita Ivanês Barbosa da Silva. Então aí você vai estar contribuindo. Tem também o número da conta, tá tudo aí, tanto no meu grupo do WhatsApp, como também nos cartazes, nos banners que eu envio, e no meu canal Livros para Adorar no YouTube, e também no meu Instagram Evangelista Ivanês Barbosa. Procure o número da minha conta, procure o número do meu WhatsApp e me ajude eu ganhar uma alma para o Senhor Jesus, amém? Então, irmãos, neste vídeo eu gostaria de trazer aqui uma palavra de bênção para a vida de vocês, amém? Uma palavra de alerta, uma palavra de amor, também uma palavra de compreensão e de gratidão, agradecendo, louvando a Deus pela vida de cada um daqueles que já me ajudaram. Eu ter passado aí há uns meses atrás maus bocados, né? Deus me deu vários livramentos, passei por 2 cirurgias, peguei uma pneumonia, estou vivo aqui, estou em pé, pela graça e pela misericórdia de Deus, amém? Então, irmãos, eu quero nesta noite, né, trazer uma palavra que encontra-se no livro da carta pastoral, a carta de Timóteo, né? Quero tratar em relação a respeito sobre obediência, né, e vigilância, amém, queridos? E para ficar como base, eu quero deixar 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8 e 22, amém? Depois nós vamos para outros textos bíblicos na Bíblia. Vamos andar um pouquinho aqui pelas Escrituras, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 5, diz assim o apóstolo Paulo para Timóteo, né? Louvado seja Deus. Aquele que cuida bem do que é seu, né? Aquele que não cuida, principalmente da sua casa, né? Aquele que não cuida bem do que é seu, como cuidará bem da casa de Deus? Então, irmãos, isso aqui foi uma pergunta que o apóstolo Paulo ele falou para Timóteo, e Timóteo dizer da igreja, né? E serve para nós que temos ministério dentro da igreja, serve também para quem prega, para quem dirige a igreja, para quem cuida do rebanho do Senhor Jesus. Os pastores têm que entender que também todos que são pastores também são ovelha, e a igreja somos nós somos o corpo de Cristo, e a cabeça deste corpo é Cristo, amém? Então, irmãos, por isso que só pode ser representado dentro da igreja um homem. Quero desde já aqui fechar um parente, esse parente aqui, para abrir para dizer para vocês, principalmente vocês mulheres, né, que estão dentro da casa de Deus, que tem posição eclesiástica também, que a convenção, a igreja de vocês, né, aplica em vocês um título, dando um título que é contraditório às escrituras, que a própria palavra de Deus não está escrito, Deus ordenando determinado ofício dentro da casa de Deus. A mulher ela pode ser o que ela quiser dentro da casa de Deus, né? Que ela quiser, que eu digo no sentido
é lícito, né? Não é no sentido ilícito, mas no sentido lícito, legal, né? Ela pode ser, ela pode pregar, ela pode dirigir ciclo de oração, ela pode ensinar, ela pode ser uma missionária. Agora sim, para ser uma pastora, para ser presbítera ou bispa, né? Apóstola, isso nas escrituras, irmão, você não vai encontrar. Isso é uma aberração, isso é uma deturpação do evangelho de Cristo. Você não vai encontrar Jesus, né, proibindo fazer a obra de Deus ser feita, né? Você não vai encontrar Deus proibindo, mas também não vai encontrar Deus ordenando, né, a mulher ter este ofício, né, pastoral. Porque não tem como você... não bate com as escrituras. A matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Isso aqui, irmão, não é ser racista, machista, não existe isso. O livro sagrado, todo o cano das escrituras, de Gênesis a Apocalipse, começou na pessoa de Adão e terminou na pessoa de Jesus. Amém? Então, para ser líder, né, de uma igreja, tem que ser o homem, não a mulher. A mulher ela pode até auxiliar com o seu esposo, né? Ele sendo pastor, e ela pode ser a segunda no comando. Mas a Santa Ceia tem que ser dada pelo pastor, a disciplina tem que ser dada pelo pastor, a doutrina tem que ser dada pelo pastor. O líder dentro da casa de Deus é o pastor, não é pastora, né? Se você for mais fundo nas escrituras, você não vai encontrar nem a consagração para diaconisa. Não tem, irmãos, não tem. Tem igreja séria, de peso, né? Igreja de renome, igreja que tem história, né? Como a Assembleia de Deus, Ministério Madureira, que levanta a mulher lá, diaconisa, né? Por quê? Porque está vinculado, né? Está designado a ter esse cargo pela convenção da igreja, pela convenção, pelo ministério, não pela Bíblia. Porque na Bíblia Sagrada você pode ver que o apóstolo Paulo, muitas mulheres andou com o apóstolo Paulo, muitas mulheres andou com Jesus, mas nem Jesus, na hora que Judas tira a sua própria vida, fica uma vaga ali. Ele poderia ter botado ali uma daquelas mulheres que andava com Jesus, né, que ajudava no ministério de Jesus. Você sabe quantas famílias ajudavam o ministério de Jesus? Era 70 famílias, irmão. 70 famílias ajudavam o ministério de Jesus. Tinha muitas mulheres, principalmente viúva. Na época, no tempo de Paulo, né, o apóstolo Paulo também tinha viúva, que ela vendia as suas fazendas, pegava todo o dinheiro ali e confiava aos apóstolos, entregava na mão dos apóstolos, e os apóstolos cuidariam, né, administrava aquele dinheiro, e as mulheres seguiam. Tem uma mulher lá que destacou bastante, que ela fez o trabalho de diaconisa. Ela poderia ter sido recebido do apóstolo Paulo o título, né, de diaconisa, mas ela não recebeu. Ela não recebeu. Priscila, né? Ela era para ter sido a primeira mulher diaconisa na Bíblia. E as convenções, as igrejas é que consagra, que dá esses títulos, né, a mulheres dentro da igreja, né? Tem igreja por aí, títulos dados para apóstola, né? Você sabe que na Bíblia não tem isso. Não tem mulher apóstola, né? É só apóstolo, né? Pastor, diácono, né? Que o diácono ele seja uma mulher, marido de uma mulher só, que o presbítero também seja, né, marido de uma mulher só, que cuide bem da casa, que governe bem a casa. 1 Timóteo capítulo 3, capítulo 4, começando do capítulo 2, né? Pode ler lá as cartas de Timóteo, que é uma carta pastoral. Ali o apóstolo Paulo ensinando qual é a posição de cada uma pessoa ali, né? Não tem nenhuma forma, em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar, né, status, né, título dado à mulher, os mesmos títulos que é dado para o homem, para a mulher, você não vai encontrar. Aí você pode até perguntar, mas diácono Ivanês, mas por que as igrejas consagram a mulher a pastora? É as igrejas, como eu disse, o
os ministérios das igrejas, as convenções, aí elas estão erradas, então estão erradas e estão vivendo em rebeldia, estão distorcendo o evangelho, estão totalmente fora das escrituras. Existe igreja por aí pregando, dando uma doutrina, né, ensinando que se você não guardar o sábado, você perde a salvação, né? E você tem que guardar o sábado, porque se você atropelar um mandamento, você está atropelando todos eles. Pega aquele texto isolado. Existe doutrina, irmãos, que foi feito para os judeus. Nós somos gentios, para a cultura de lá, não para a cultura brasileira. Aqui no Brasil a cultura é outra. Então varia de igreja em igreja. Cada uma igreja ela tem sua doutrina. Agora a Bíblia Sagrada só é uma doutrina só. E você tem que entender, irmãos, pela Bíblia, né, pela palavra de Deus, que existe doutrina ali que foi aplicada por Moisés, mas foi para a cultura judaica, foi para os judeus, não para os gentios, entendeu? Principalmente ali na história de Coríntios, quando o apóstolo Paulo proíbe as mulheres pregar na igreja. E a gente vê hoje, né, as igrejas estão cheias de pregadoras, de missionárias, mulheres de Deus, que é usada por Deus, né? Não significa, irmãos, uma vez sendo usada por Deus ali, ou a pessoa, a gente usando, porque tem duas formas de Deus operar dentro da igreja. Primeiro, é Deus operar através da gente, é Ele nos usar. Segundo, é nós usar a palavra dEle, ministrar e apresentar o poder dEle para as pessoas, entendeu? Uma coisa é você ser usado por Deus, irmão. Uma coisa é nós ser usado por Deus, outra coisa é nós usar Deus, né? E Deus não dá a glória dele para ninguém. Não existe esse negócio de pseudo Jesus, de você entrar numa igreja, você encontrar ali um semideus, né? Tem igreja por aí que o líder da igreja só falta pedir a Deus, para Deus, né? Pedir licença para sentar no trono, que é uma soberba muito grande, irmãos. Aí tiver um egoísmo, né? Uma soberba muito grande, pessoas arrogantes, né? Pessoas egoístas no ministério, pessoas querendo se achar que pode fazer de Deus o seu empregado. E ali o apóstolo Paulo continua ali treinando, né? Disciplinando, doutrinando ali o Timóteo, que era um pastor, jovem pastor da igreja lá de Timóteo, da cidade de Timóteo, né? Ele estava ali sendo preparado pelo apóstolo Paulo para estar na frente de uma igreja que era cheia de confusão. Tinha duas pessoas lá que agiam igual como Jambe e Zande, lá no Antigo Testamento, que ficavam o tempo todo contra o ministério de Moisés. Interessante, irmão, que a irmã de Moisés, né, Miriam, foi inventada de se unir com eles e foi tocar no ministério de Moisés, pegou uma lepra. E Moisés pediu a Deus para Deus curar, para Deus salvar. E Deus falou para Moisés: diga a ela que saia do meio do arraial, se isole por 7 dias. Depois ela pode voltar e continuar a vida dela, mas que ela nunca mais se levante contra você, porque fui eu que te escolhi, fui eu que te ungi. Quem unge nós, irmãos, é Deus. Não é a sua convenção, não é o meu pastor, não é o seu pastor. O nosso pastor só vai apenas confirmar, né, a consagração, irmão. Não queira um lugar que Deus não está ordenando pela sua palavra e você está, principalmente no cargo eclesiástico, quando a igreja ela cria título, né, de colocar a mulher por igualdade ao homem, né? Diante de Deus, eu sei que diante de Deus nós somos todos iguais, mas no sentido ministerial, né, o cabeça, querendo vocês mulheres aceitar ou não, pertence ao homem. O homem ele é o protetor, né? E ele é o que provém as necessidades da sua casa. Então aqui o apóstolo Paulo ele continua dizendo: mas se aquele que não cuida bem do que é seu, negou a fé e é pior do que um infiel. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Aí no 22, aí está escrito: não se precipite em se envolver em pecado alheio. Não sei por que eu estou trazendo, irmãos, essa palavra. Eu sei que quando nós tocamos sobre dogmas de igreja, doutrinas, regulamentos e usos de costume de igreja, é como a gente estiver tocando um respiro, né? Dentro de um ninho, né? De um ninho de cobra, vamos dizer assim. Falar assim uma palavra literal, né? Aleatório, né? Rapaz, mexeu com os dogmas, né?
as pessoas eles estão criando estatuto, né, regras dentro da igreja, que é totalmente distorcido, né, totalmente ao contrário o que está escrito nas escrituras. Irmãos, nós temos que, não podemos tirar um tio e nem podemos aumentar, né? Nós temos que a cada dia, irmãos, respeitar a palavra de Deus, praticar o Evangelho Santo, a maneira como a palavra de Deus é. Cada um no seu quadrado, irmão, cada um na sua função, mas que a função tenha base bíblica. Não você pegar um texto isolado para criar pretexto para formar heresia. É o que a gente mais vê hoje dentro da igreja. Aí o apóstolo Paulo proibiu a mulher andar, né? Falar dentro da igreja. Proibiu também a mulher também. Ela tinha que usar o véu quando entrasse dentro da igreja. E respeito ali a presença de Deus que estava ali no momento. E respeito ao seu esposo. E respeito também ao sacerdote do templo. Mas aquilo ali era voltado ali para a igreja de Corinto. Não é para criar como doutrina no geral. Para todas as igrejas ser aplicado. A questão do óculos santo. Ali foi criado, ali é uma tradição, cultura judaica para o judeu. O alinhamento judaico, a doutrina judia, né, dos judeus, as judias, não poderiam usar nada de hoje que a gente vê as irmãs usando, né? Que tinha no cabelo, bota um brincozinho, passa maquiagem, coloca um batom, coloca até unhas, aquelas unhas grandes, né? Gasta uma pequena fortuna, né? Nas unhas, né? Aquelas unhas bem grandonas, aí pinta, fica toda periquitada, toda cheia de joia, toda cheia de maquiagem, cabelo pintado, parecendo mais uma Jezabel, né? Se a pessoa disser que é uma Jezabel, elas ficam bravas. E aí algumas delas chegam a dizer: não, mas Deus só quer de nós o nosso coração. Minha irmã, Deus não é açougueiro para querer de nós só o nosso coração, não. Então, se você quer doutrina, interessante, irmãos. Tem igreja que é fiel numa área e noutra não é, né? Quer tentar cumprir, quer tentar carregar água em balaio. É todo furado, não vai conseguir levar nunca. Quer tentar tapar o sol com a peneira, não vai conseguir não, irmão. Consegue nunca. Aí tem que respeitar a cultura, as tradições, cada país, né? Cada estado, ela tem sua cultura, né? As tradições, as culturas não nos salva nós não, irmão. O que salva nós é a obediência ao Evangelho de Cristo. É você ver no amor, com temor, né? É você ver na humildade, cuidar bem da família, dar um bom testemunho, praticar o amor, a caridade, cuidar bem da família, pregar aquele que vive, viver aquele que prega, entendeu? Não é você viver nos usos e costumes. Tem igreja que não pode, que prega contra o dízimo, outras pregam a favor do dízimo, né? Se você não der o dízimo, você está condenado, você não vai entrar no céu porque você está roubando a Deus e aí você está sendo ladrão e ladrão não entra no céu. Faz aquela lavagem cerebral, né? O dízimo hoje não é obrigatório não, irmão, você dá não. E não é o dízimo que vai garantir a sua salvação não, ó. O passaporte já foi dado. O meu e o seu nome está selado no livro da vida. Está escrito. E que deu esse passaporte foi Jesus Cristo. Não foi a lei. Quem está na lei, quem vive na lei, quem pratica a lei, ainda está, né? Está debaixo de maldição, irmão. Jesus veio e cumpriu por nós. Gálatas capítulo 3 fala acerca disso. Ele cumpriu por nós, irmão. E voltando aqui sobre os trabalhos femininos dentro da igreja, toda mulher ela tem a sua oportunidade dentro da igreja para trabalhar. Agora, para ficar na posição de líder, não pode. Não está na Bíblia, a Bíblia fala que não pode. As escrituras, é a palavra de Deus. Leia mais a palavra, minha irmã e meu irmão. Conheça mais a Bíblia. Só quem pode ter cargo de sacerdote no templo, né? É homem. Não tem sentido, irmão. Quer dizer que a esposa, eu vou fechar esse parênteses aqui só para só para você acompanhar o meu raciocínio. A minha esposa, ela é pastora, dirige uma igreja, ela é pastora. Eu não sou. Aqui dentro de casa,
eu sou o cabeça, que manda nela sou eu. Ela tem que ser submisso ao meu comando aqui dentro da minha casa. Mas quando chega lá na igreja, adivinha quem é que tem que ser submisso? Eu. O homem tem que ser submisso à esposa, porque a esposa lá na igreja, ela é a anja. Aonde tem na Bíblia isso, irmão? Isso é é heresia pura. Não cola, não bate, não contradiz, né? Fere o dogma da Bíblia. Não é o dogma criado pelo homem, porque o homem ele cria os seus monopólios, né? De regra, de fé, pega os pilares, algumas colunas, constrói a coluna da igreja firme e transforma a igreja. A doutrina da igreja ali é criada uma hierarquia, né? A hierarquia da igreja, né? É diferente da hierarquia da palavra. O reino de Deus, o reino dos homens e o reino de Satanás, eles andam assim, ó, paralelo, né? Anda tudo por igual ali, irmão, aqui na terra. Amém? Ou você segue a doutrina do homem, ou você segue a doutrina de Deus, ou você está seguindo a doutrina de demônio. Existe doutrina de demônio, está na Bíblia, lá em Apocalipse fala acerca disso. Então, irmãos, aí temos que ter cuidado. Como é que nós estamos aprendendo e como estamos ensinando as pessoas para que nós não viemos, né, a aprender errado e a gente não venhamos, né, a chegar ao ponto de ensinar errado, porque aí a gente vai estar sendo um forte candidato para ir para o inferno, não para ir para o céu, para ir para o inferno. Existem dois tipos de igreja na terra. Existe a igreja que está se preparando para ficar, e existe a igreja que está se preparando para subir. Amém? E existe também a terceira igreja, que é a igreja que não tem certeza se vai mesmo para o céu ou se vai até para o inferno. É uma igreja duvidosa, uma igreja cheia de dúvida, também cheia de contenda e de prostituição. É a chamada igreja da doutrina de Jezabel. Está baseado lá em Apocalipse capítulo 3, né? Pode ler lá, que tem lá a doutrina, né, sendo aplicada dentro da igreja, né? Os costumes que a Jezabel tinha, algumas pessoas dentro da igreja estavam seguindo e obedecendo. Aí temos que ter cuidado, irmãos. O que é que nós estamos obedecendo? O profeta Samuel, ele chegou a dizer isso, que é melhor nós obedecer do que sacrificar. Amém, irmãos? A mulher, ela pode ser missionária, ela pode ensinar a palavra de Deus, pode, não tem problema. Agora, ela ficar como líder dentro de uma igreja, só se estiver ao lado do seu esposo, o esposo como um pastor, né, na posição de pastor, e ela ao lado do seu esposo, e ela ali, ela pode liderar, ela pode trabalhar junto com as mulheres. O pastor, o marido dela, trabalha com os homens e ela trabalha com as mulheres. E depois, quando fazem encontro de casais, tá ali o pastor com a esposa, né? Os dois juntos para trabalhar, para ensinar o melhor que nós devemos fazer, como devemos fazer, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer, o que nós queremos ser, o que nós não podemos ser, o que podemos falar e o que não podemos falar. Comportamento ético, moral, espiritual, social e também ministerial. Amém? Isso tudo são dogmas, criado, estatuto. Você tem que pegar cada uma fala dessa aí. Existem os dogmas, né, da igreja, que você tem que entender isso. Se não entender, você nunca vai sair da ignorância. Fique com Deus. Deus abençoe, a paz do Senhor para todos. Amém?